Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, que Deus abençoe a todos nós. Nesse momento de isolamento e distanciamento social, onde todos, de alguma maneira, fomos conduzidos a uma maior reflexão em torno da vida e da nossa existência, trazemos aqui um tema muito importante, muito oportuno, não só para a circunstância atual, mas para toda e qualquer situação do nosso cotidiano, que é o tema da caridade. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, existem dois tipos de caridade, que são a caridade material e a caridade moral. O capítulo 13 se inicia nos dizendo: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensas de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não façam alardes, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo, que eles já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Pois bem, meus amigos, acontece ainda que muitas pessoas acham que fazer a caridade se resume a dar esmola, mas não é tão simples assim, porque a caridade é algo que em nós deve ser desenvolvida, e para isso devemos entender a caridade. A caridade material, quando praticamos, nós damos algo que temos, nós doamos um bem material a fim de suprir a carência do irmão necessitado. Ou seja, nós doamos algo material para satisfazer a necessidade de um irmão que precisa mais do que nós naquele momento. Pode ser dinheiro, roupa, alimento, produto de higiene, de limpeza ou qualquer outra coisa. Mas vale lembrar que devemos ter alguns cuidados. Como, por exemplo, às vezes nós temos um trocado, uma quantia que não vai nos fazer falta, e nós ficamos em dúvida se doamos para o irmão que está pedindo naquela rua, naquela esquina, porque nós temos, às vezes, o pensamento de que aquele irmão irá fazer mau uso daquele dinheiro, fazendo um julgamento prévio e generalizado, sem conhecer os motivos que levaram o irmão a estar ali. Bom, nós devemos fazer a nossa parte. Se ele vai fazer mau uso do dinheiro, a responsabilidade é dele. Uma roupa. Quando vamos doar uma roupa, não precisamos doar a melhor roupa que nós temos no guarda-roupa, mas temos que dar uma roupa ou um calçado que sirva, que esteja em bom estado ainda, e não aquela rasgada que não serve mais. O alimento, o remédio, por incrível que pareça, tem pessoas que doam com a data vencida, e dessa forma é melhor não doar. E assim também os outros produtos. E a caridade moral? Essa é mais difícil, meus irmãos, porque na caridade moral, quando praticamos, nós doamos algo que somos.
E para isso nós temos que aprender a ver o irmão com o olhar da compaixão, da compreensão, do afeto, da afeição e do carinho, independente da sua condição. Quando nós desenvolvemos a caridade em nós como uma virtude, nós não precisamos nem esperar um pedido de socorro. Nós naturalmente caminhamos em direção àquele irmão necessitado, a fim de ajudá-lo a solucionar a sua dificuldade. E para isso não precisamos de algo material. Precisamos sim agir através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Assim nos ensina o próprio Evangelho. Através de nossos pensamentos é através da nossa oração, pois todos nós sabemos a força e o poder que tem a oração. Porque quando nós oramos para um familiar, para um amigo, para um desconhecido e até pelo nosso inimigo que devemos orar, nós emanamos a energia mais sublime que existe no universo e que vai em direção a Deus, nosso Pai Criador. Através de nossas palavras, como eu ouvi uma palestra de uma irmã e achei muito interessante, que ela nos disse: sabe quando aquele amigo está numa situação difícil e você chega junto com a palavra amiga, de apoio, de amparo? Você pode falar para ele sobre Jesus, falar de esperança, de dias melhores. Você pode aproveitar o momento para falar também que a misericórdia divina existe, que está sempre ao nosso lado. Falar que tudo é passageiro e assim a dor e o mal não durarão para sempre. E ainda, você pode contar um fato vivido ou presenciado, dividindo suas experiências, dividindo assim a dor daquele irmão em aflição, aliviando o sofrimento. E através de nossas ações. Um exemplo é quando alguém está doente e você vai visitá-lo. Isso realmente é um santo remédio, é uma injeção de ânimo forte. Ou quando você faz um favor, você se oferece a prestar um favor a alguém. Ou quando o irmão está naquela mesma situação de aflição, você simplesmente fica perto e diz somente: estou aqui do seu lado, e permanece em silêncio, harmonizando as vibrações daquele ambiente, daquele irmão perturbado, que por um momento pode se revoltar e agir com ignorância, e você, permanecendo em paciência, vai vencer o ressentimento, esquecer as ofensas. Isso é cuidar do outro, é doar de si mesmo. E o nosso maior exemplo disso foi Jesus, que encarnou e doou-se por inteiro. É por isso, meus irmãos, que a caridade não pode estar associada apenas a algo material. Como nos diz Cáritas, no capítulo 3, Instruções dos Espíritos, várias maneiras há de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado, e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando para não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar,
sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Então vejamos aqui a importância do Centro Espírita, com a sua rotina de palestras, de trabalhos, de assistência social. Mas, portanto, vejam que a caridade material é muito importante e é necessária, mas ela não é suficiente, porque toda caridade em forma de virtude tem que ser feita de uma forma desinteressada, de uma maneira discreta, sem destaque, sem ostentação. Ela deve ser feita de forma natural e espontânea do seu coração. Fazer o bem pelo simples desejo de fazer o bem, sem querer nada em troca, e de modo que aquele irmão que está recebendo a caridade não sinta o peso do benefício recebido. Nos diz o Evangelho que nós não devemos nem nos queixar da falta de gratidão, porque nós não conhecemos o que levou aquele irmão a estar ali pedindo. E a ingratidão pode ser a fraqueza nele que nós vamos ajudar a solucionar. Temos sim que ter fé que se Deus nos colocou ali no caminho daquele irmão, é para que sejamos exemplo. Então, nos diz São Vicente de Paulo ainda a Instrução dos Espíritos no capítulo 13. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente na prática da caridade encontra ela, a alma, ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, irá se abrir o caminho da felicidade eterna. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há de se esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Não há caridade, não há fé. Pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por Ele à criatura. Então, aprendemos o que, meu irmão? Meus irmãos? Que todos os nossos atos, no dia a dia, em casa, no trabalho, seja onde for, tem que ser feito com amor. Nós temos que praticar a caridade nas mínimas situações da vida diária, agindo sempre com benevolência, com indulgência e com perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Por fim, gostaria de ler um trecho do que disse Irmã Rosália em Instruções dos Espíritos. E ela diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Toda religião e toda moral se acham contidas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes, pois não haveria mais ódios, nem conflitos, nem ressentimentos e, principalmente, não haveria pobreza. Então, não podemos esquecer jamais
que ao fazermos a caridade ao próximo, estamos beneficiando a nós mesmos. Porque como espíritos imortais que somos, a caridade implica no nosso progresso moral. Então, meus irmãos, fiquem com Deus, fiquem sempre conectados com a espiritualidade superior, para que possamos receber sempre as melhores instruções. E que assim seja.